Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, né, pessoal, da expansão da nossa consciência, da espiritualidade que a gente tem na nossa vida, tá, pessoal? Graças a Deus, tá? Com dificuldade, com bastante coisas aqui nessa realidade, a gente está aqui para continuar, tá? E agradecer a vocês aí, tá? Vocês, nossa, estão assiduamente no meu vídeo, né, pessoal? É isso. Espero que vocês absorvam o conhecimento e coloque isso na sua vida, tá? Fazer você expandir a sua consciência, melhorar como pessoa, tá? É o que eu é que Deus, a espiritualidade quer que aconteça com todos, né? Mas se vocês estão desejosos a isso, a esses conhecimentos, a essas coisas, né? Você é um chamado para isso, tá? E tem que colocar na dedicação aí muitas coisas que a gente tem que fazer, tá? Para que podemos entrar nessa frequência, a frequência de Cristo, uma frequência boa, tá, pessoal? Eu tenho que vir falar isso aqui, tá, pessoal? Porque eu sabia que isso ia acontecer, tá? Uma hora para outra isso ia ser revelado, tá? Eu vi aqui nas redes sociais, né? Eu vi aqui uma menina falando, né? Que, como é que se diz? Para você ser um vencedor, você tinha que ir até o ET, né? Tem um ET aí, famoso aí, pessoal. Vocês conhecem, ficou bastante famoso aí, esse ET. Então, ela estava falando para que você fosse vencedor, né? Você tinha que ir esse ET aí. Eu sabia que isso ia acontecer, tá? Eu sabia que isso ia acontecer com essas pessoas, tá? O grupo, eu percebi logo, tá? Que tinha algo estranho, tá? Só eles que têm lá o conhecimento do, sabe? Eu vi as pessoas que falam sobre esse ET aí, eu vi. Então, já essa menina já é a influência dessas pessoas, tá? Então, ela colocou aquilo que ela achava. Então, ela para se tornar um vencedor, ela tinha que ir até esse ET aí, né? Vocês conhecem quem para você se tornar um vencedor. Imagine, pessoal, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que esse ET deu a vida pela gente. Foi isso que o único que pode nos tornar vencedor de todas as coisas é Cristo. Então, tá tomando o lugar de Cristo. Então, tá fazendo o que, pessoal? Essas pessoas estão adorando aí esses ET. Então, estão fazendo o quê? Coisa fora da espiritualidade. É por isso, sempre vem ali dizendo que vamos fazer o bem, vamos ser bonzinho. Sempre é assim, pessoal. E as pessoas caem porque não tem a direção da espiritualidade, sabe? Por isso que tem que ter o fundamento em Cristo, nos apóstolos e nos profetas. Não pode sair desse fundamento. Se você sair, você está fora. É isso que tem acontecido. Vi outros também aí falando que, né? Como é que se diz? Não precisa ter crença, né? Você pode andar sua vida de qualquer jeito. Que história é essa? Andar a vida assim de qualquer jeito? Você tem que fazer aquilo que você deseja. Até foi o pastor, né?
Diz que você tem que fazer aquilo que você deseja. Se você tem desejo de colocar tatuagem, coloca a tatuagem. Você não viu não? O pastor ensinou, todo mundo se tatuou. É assim, pessoal. É assim que, é assim que a gente foi ensinado. Cristo nos ensinou, os apóstolos nos ensinou. É assim, dessa maneira? Você entende quando sai desse fundamento, você vai encontrar bagaceira, vai encontrar bagaceira. É o que está acontecendo. Até o ET aí, as pessoas estão dizendo que para ser vencedor você tem que ir até o ET. Tem outros que estão indo ao chat GPT, né? Para procurar informação, tá? Aquilo dali vai trazer igual um robô, né? Falando, mas não tem frequência, não tem alma. Se eu colocar os meus vídeos aqui, tudo para o robô falar, não vai passar frequência para você, pessoal. Então, por que você sente a frequência do que eu estou falando? Porque eu tenho uma alma. Você viu que é a alma, né? É a mente e a emoção. Então, esses robôs, o EA, não tem mente, não tem coração, pessoal. Aquilo ali é tudo uma coisa gravada, tá? As informações do que já está escrito aí. Ele não vai trazer, se Deus, a Espírito quiser usar você, não vai poder usar um chat GPT, porque não tem alma. Ele só pode usar a pessoa que se coloca no lugar, porque a pessoa tem alma, tá, pessoal? Mas eu sabia, tá? Isso aí é esperado. Eu sabia que isso ia acontecer, tá? Uma hora ou a outra ia aparecer isso aí, tá? É já esperado por mim. Mas o que eu estou falando com vocês, pessoal? Como é que se diz? Eu estou alertando vocês aqui, por isso que eu falando aqui várias vezes para as pessoas aqui, né? Se abrindo os olhos das pessoas aqui, para não cair nesse engano. Você não precisa ir para lugar nenhum para ser vencedor, pessoal. Deus está no seu coração. O que é que a Bíblia nos ensina? O reino está dentro de você. Você não precisa ir para lugar, você não precisa ir para ET nenhum, tá? Anjo, mesmo que um anjo venha pregar o evangelho, venha do céu pregar o evangelho, seja anátema. A gente tem que acreditar no evangelho de Cristo, dos apóstolos. Tá escrito, tá na cara da gente, mas olha as besteiras que a pessoa. E são pessoas, né, que estão magoadas pelo esse evangelho, que não é o evangelho de Cristo, né, que os pastores líderes estão pegando. Esse é um falso evangelho, tá? É apostasia. Então, aí a maioria das pessoas estão magoadas com isso, aí estão indo para outras frequências, outras coisas. Porque não quer estudar, não quer reparar, não quer renunciar às coisas que aparecem na vida. Então, cai nessa malha fina aí do inimigo, tá? E é isso que o inimigo quer deixar você perdidinho, zonzinho da vida. Tá, pessoal? Por que eu tô dando essa introdução aqui? Deixa eu ver aqui o meu estudo aqui. Por que eu tô dando essa introdução, pessoal? Vamos dar uma luz aqui, né? Porque eu vou falar hoje, né, pessoal, de um assunto que tem muito tá, não entende essas coisas espirituais, tá? Mas é isso. Só quem é espiritual vai entender essas coisas espirituais. Quem não é espiritual, pessoal, isso vai achar ruim, tá? Não entende, tá? Ela se baseia pelas coisas que ela tá vendo aqui, pelas essas coisas aqui, tá? Aquele que é carnal, do ego, tá? Pelo desejo aqui, se ele vai encontrar alguma coisa. Então, mas o homem espiritual não se baseia nisso aqui, nas coisas que se vê, e sim nas coisas que não se vê, tá? Quem é espiritual vai entender esse meu estudo de hoje, tá?
Então, por que eu estou falando isso? Porque o meu estudo hoje é o que é a renúncia espiritual. Renúncia, pessoal. O que é essa palavra renúncia? Né? E por que temos que abrir mão do apego do ego? Então, por que a gente tem que abrir mão do apego do ego? Então, essa renúncia é a gente renunciar o homem do ego, o homem do desejo. Tá? E que é esse homem que faz a gente ficar preso aqui na matéria. Apegado à matéria, apegado a várias coisas, tá? É esse homem do desejo, tá? Que a gente tem que renunciar a ele. Esse é o nosso trabalho, tá, pessoal? É o trabalho espiritual. Mas é de uma hora para outra, pronto, eu já renunciei tudo, irmão Samuel. Não, eu acredito que não. Você vê que até eu estou nessa luta de renunciar algumas coisas, pessoal. Aí uma pessoa diz agora que, pronto, eu me batizei da igreja, eu entrei da igreja, já renunciei tudo, irmão Samuel. Não existe isso, tá, pessoal? Não é assim que acontece. É um processo que a sua consciência vai desapegando das coisas do ego, né? O desejo das coisas materiais, tá, pessoal? É devagar, tá? É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Então, é devagar esse processo, porque o espírito, ele, quando você for dando lugar, o espírito vai lhe dando força para você ir desprendendo dessas coisas, porque não é fácil, pessoal. Né? A gente aqui se apegou com várias coisas, tá? A gente, então, é muito difícil, tá? Mas com a ajuda de Deus, do Espírito de Deus, de Cristo, a gente vai conseguir vencer essas coisas. Porque ele falou, eu venci o mundo, então, se você está na minha frequência, você vai vencer também, tá? Então, mas a primeira pergunta é, o que é a renúncia espiritual? Então, pessoal, o que é essa renúncia espiritual? Ele fala em um contexto espiritual, né, geral, renúncia significa abrir mão de desejo, apego e ambições materiais ou egoísta para se concentrar em um caminho de crescimento, libertação e iluminação. Então, pessoal, ele fala aqui num contexto geral, né? Eu acho que a maioria fala sobre isso aí no meio religioso, tá? Você já deve ter ouvido de alguma forma sobre isso aí, tá? Que é o quê? A renúncia é você abrir mão. Abrir mão de quê? Dos desejos, do apego, de ambições materiais ou egoísta. Então, do ego, coisas que estão no ego do homem do desejo. Para que, pessoal, você vai abrir mão, né? É a minha pergunta. E por que temos que abrir mão do ego? Por que a gente tem que fazer isso? Para se concentrar, então, respondendo já a pergunta, você vê que a resposta já está aqui no início, tá? Para se concentrar em um caminho de crescimento espiritual, né? Se você não abre mão, você não cresce. Libertação, não se liberta das coisas do ego, né? O homem do desejo. Ou iluminação. Então, para levar você a iluminar sua alma. É um caminho da sua consciência. Sua consciência vai ter que se desprender dessas coisas. Para você voltar, pessoal. Para você voltar da onde você veio. É um processo que a sua consciência tem que entrar. O caminho que é um caminho de Cristo, porque o caminho de Cristo é um caminho de crescimento espiritual, libertação e iluminação.
Você entende agora o que é o caminho ali quando Cristo fala que é o caminho, pessoal? A verdade e a vida? Não é caminho de igreja, não, não é caminho para. Não é isso, não, tá? Está falando do caminho espiritual da consciência, aonde vai existir essa renúncia, né? Sua consciência vai ter que renunciar às coisas aí do homem do desejo. E ele fala, é um ato de entrega, então, onde o indivíduo escolhe priorizar valores espirituais em detrimento do desejo terreno. Então, você vai priorizar agora, você é um ser espiritual, nasceu de novo, né? Foi chamado, então você agora vai se entregar a Cristo, a Deus, né? Esse caminho é você passar o controle, entregar é você passar o controle para que o Espírito escolha, para que o Espírito comece a guiar você. Então você agora escolhe priorizar aqueles valores espirituais, qual é? Ético, morais, então, aquele amor, compaixão. Então, você vai escolher em detrimento de desejos terrenos. Então, desejo do ego, então. Aquele que é espiritual, ele sabe disso. Esse vídeo aqui, quem não é espiritual não vai gostar desse vídeo aqui, pessoal. Tá? Não vai gostar, tá? Porque o que ele vai gostar é daquilo que o pastor está falando. Venha que você vai ganhar, venha que você vai ficar. Isso é o desejo do ego, tá? E até as igrejas estão alimentando isso em você. Mas levando você para o engano. Tá? Aí vai dizer que venha o ET, vai fazer você vencedor, vai fazer você próspero. Você vai ser feliz aí. Né? Aí, tá aí a chamada, tudo aí para vocês serem felizes aí. Será que vai ser mesmo? Tá, pessoal? É a mesma coisa, tá? Muitos dizem que substâncias que você tomar, você vai ser feliz, e muitos caem nesse enredo aí, tá? Aí ele fala, a renúncia envolve abandonar apego às coisas materiais, relacionamento ou desejo que possa impedir o progresso espiritual. Então, tudo, pessoal, aquilo que está impedindo o nosso progresso, o nosso crescimento da consciência espiritual, tudo que está impedindo aqui, a gente vai ter que desapegar, abandonar isso. É a nossa renúncia. Então, você vai analisar, tá? Nossa, isso aqui não está me trazendo. Por exemplo, eu estava em grupo religioso, tá? Por mais que alguém fosse me dar alguma coisa, dinheiro lá, mas eu estou vendo que aquilo não estava me trazendo uma elevação espiritual, um crescimento. Por quê? Tinha engano. Aonde tem engano, pessoal, não tem a verdade, não há crescimento. Porque a nossa alma só cresce quando há verdade. Não tem o que fazer, pessoal. Não foi eu que inventei isso aqui, não, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. É o jogo que a gente tem que saber jogar. Agora, se as pessoas uns ficam mentindo para vocês, outros ficam não fala a verdade para você, né? Sabe a verdade e não fala por causa que está preso em algum grupo religioso. Ele disse, isso eu não vou passar para as pessoas, não. Aí é problema dessa pessoa, não tem nada a ver com isso. Foi por isso que eu abri meu canal, mesmo com dificuldade, mesmo sem nada para poder falar isso para vocês. Se eles não estão falando assim, mano, o problema é deles. Eu vou cumprir a minha função, a minha parte, tá? Isso pode até custou muita coisa, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Mas é o meu processo. Vocês também que é chamado para a espiritualidade, vocês vão ter que abrir mão de alguma coisa.
para você, tudo aquilo que está atrapalhando, impedindo você do seu progresso espiritual, você vai ter que abandonar. Não tem o que fazer. Aí ele fala, a renúncia espírita significa abandonar o ego e a busca por reconhecimento, né? Eu quero ser reconhecido. Eu não estou aqui para isso, pessoal. Eu estou aqui nas redes sociais para divulgar esse conhecimento que é espiritualidade. Nem estou aí se vai ter muita gente no meu se você famoso, estou nem aí. Né? Buscar por reconhecimento, abrir espaço para humildade, é o que está faltando, tá? E a entrega a uma força superior. Então, se entregar a Deus, né? A espiritualidade, essa força superior. Com humildade, com amor, tá? Para deixar ela dirigir a sua vida. O Espírito de Deus, tá? É essa força superior que vem de Deus, tá? Então, pessoal, aí o que mais ele fala? Ao renunciar, a renúncia é vista como um caminho para a verdade. Então, a gente não pode entrar no caminho de Cristo, da verdade, se a gente não renunciar, pessoal. Não tem, a gente não vai encontrar com a verdade. A gente vai criar um caminho aí como os outros aí, o caminho do ET, o caminho, sabe? Porque se não existe isso, tá, pessoal? Aí ele fala um caminho para a verdade, a libertação ou a iluminação, que são estado de consciência mais elevado. Então, é aquele estado de consciência mais elevado que a gente chega. Você entende, pessoal? É um trabalho, a sua consciência é um trabalho com você mesmo para você entrar num estado mais elevado. Então, o que é esse estado de consciência? É você estar operando frequências, né, elevadas, positivas. Porque se a gente fica apegado às coisas que a gente vai operar, né, aqui as nossas ações vai ser um estado de consciência de baixa vibração. A gente vai ter egoísmo, a gente vai querer para a gente, então a gente vai estar operando aqui. E a maioria das pessoas que estão assim, pessoal. Mas a gente que é espiritual, você que foi chamado, você que é espiritual, você que despertou a consciência, você que nasceu de novo, tá? Você tem que entrar nesse caminho aí. Por isso que tem muitos aí, tá? Emperrado aí em grupo religioso, não cresce, tá? Não tem conhecimento de nada, não cresce, não melhora. Continua fazendo as mesmas besteiras. E aí, pessoal? O que é assim que é assim que é isso? Aí continua indo lá para lá aquilo religioso, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é o que está acontecendo agora, por causa dessa apostasia. E aí, quando alguns se revoltam aí contra esse sistema, aí vai procurar outra coisa. Então, vai procurar agora o ET que vai me dar, vai me fazer vencedor. É isso que acontece, tá? Porque tá faltando pessoas sinceras, tá? Os líderes, principalmente, tá falando, falar essas coisas para você. Ah, não vou falar isso não, porque senão não vou atrair pessoas. Eu não tenho aqui nenhum interesse de atrair pessoas, tá? O negócio meu aqui é falar a verdade. É por isso que ninguém tem negócio de que assiste todos os outros pregadores, só não quer assistir meu vídeo. Por causa disso, né? Que ele está mexendo com coisa lá na alma dele. Eles não querem. Aí ele fala: a renúncia espiritual é renunciar os velhos hábitos, os padrões de pensamento, permitindo ao indivíduo experimentar nova perspectiva e nova forma de viver. Então, velhos hábitos, a Bíblia ensina isso, né? A gente, o velho homem, né? Despida o velho homem. Ontem eu falei bastante esse versículo aqui. Então, a gente tem que se despedir. Não tem como, pessoal.
Eu não estou entendendo essas pessoas que dizem que eu sou espiritual, namastê, aleluia, glória a Deus. Mas na hora que é para as coisas espirituais, essas pessoas continuam com o mesmo padrão de pensamento, o mesmo velho hábito aqui que aprendeu na Matrix. Como é que pode, pessoal? Não mudou nada. Então, tá fazendo o quê, pessoal? Aí entra aí no grupo, o grupo do ET, o grupo da igreja, o grupo aí fica aí, pessoal, a mesma coisa. Eu tenho que vir falar isso aqui, tá? Porque se alguém não fala isso para você, vocês vão ter que ouvir aqui, pelo menos de mim aqui, tá? O meu canal aqui, que é pequeno, mas vocês vão ouvir, tá? Aí ele fala: a renúncia pode levar um maior autoconhecimento, autoaceitação e desenvolvimento de virtude, como a compaixão e a paciência. Então, essa renúncia é para que a gente vá ter maior conhecimento, aceitação e desenvolver virtude. É para a gente desenvolver virtude da nossa alma, que é o quê? Compaixão e paciência. Entende? A gente desenvolver para isso. Porque tem ser humano agora, pessoal, que não aguenta mais o outro ser humano. O ser humano se tornou tão insuportável que às vezes não aguenta nem o outro ser humano. Talvez ele até não vai aguentar nem ele próprio. É isso, pessoal. Por causa da frequência da energia do magnetismo pesado que as outras pessoas estão, tá? Vibrando, tá, pessoal? E é isso que está acontecendo, tá? Tem pessoa que não quer ficar com pessoas. Mas tem outras pessoas que elas sabem que tem uma vibração. Porque tem gente que fica aqui querendo me ouvir, querendo estar. Por quê? Teve dia aqui que eu parei de gravar que ficaram sentindo falta aí. É porque eu estou melhorando essa minha situação aqui a cada dia, pessoal. Para emitir uma frequência boa para vocês. Tá? Era o que a maioria dos seres humanos devia estar fazendo. Mas estamos fazendo ao contrário, é outra frequência, tá? É essa frequência aqui do ego. Ao abrir mão do ego e do desejo material, né, o indivíduo pode se conectar mais profundamente com o divino e com a sua própria essência espiritual. Então, você vai se conectar com a sua essência espiritual e vai se conectar com o divino, com Deus que está em você, pessoal. Sem abrir mão dessas coisas do ego, das coisas materiais, você não vai conseguir se conectar com essa própria essência espiritual, com o divino. Tem que abrir mão, pessoal. É uma escolha, tá? E isso é uma decisão da sua consciência. Eu não posso me intrometer nisso. Eu só posso estar passando isso para lembrar você, se você é espiritual, você atendeu o chamado, então eu tenho que falar isso para você. Não pode, tá? Emocional, mas não, vá trabalhando, entre no processo. É um processo, eu sei. Tem muitas coisas ainda que eu estou trabalhando para eu deixar aqui essas coisas, tá? Eu estou no processo. Eu, você, vários que despertaram estão nesse processo, pessoal. Não é fácil. É difícil mesmo. Você estava pensando que o caminho espiritual, é como esses que estão fazendo propaganda aí da espiritualidade, né? Venha, você vai ser feliz aqui prometendo essas coisas materiais. Então, fazendo você ficar apegado mais às coisas materiais. Olha aí, tanto o lado espiritualista como o lado evangélico aí, católico, todos estão fazendo isso aí, pessoal. Então, nunca vai falar sobre essa renúncia aqui, tá? Nunca. Por isso que você não vê tipo de pregação, pessoas falando isso. Mas aqui no meu canal, eu tenho que falar todas as coisas. A gente vai estudar todas as coisas para a gente tomar consciência. Aí,
é a sua consciência que vai decidir, pessoal. Todo mundo vai ter que tomar uma decisão, tá? Aí ele fala, a renúncia é um processo contínuo de transformação interior. Então, é um processo interior que a sua consciência entra. Começa a buscar coisas evoluídas, coisas espirituais. É a sua consciência isso, tá? Então, é um processo, não é eu entrei em um grupo, me batizei, eu fiz isso, eu encontrei com o ET, agora pronto, eu renunciei tudo. Não, não é assim, tá? Isso é um engano que está por aí. E as pessoas gostam desse engano, gostam de coisa pronta, fácil. Ah, me dá logo aí, ok, irmão Samuel, tá? Não quer manter aquela... Por quê? Porque está acostumado o padrão que o mundo, a Matrix, colocou ele. Você vê que está tão enraizado esse padrão que a Matrix colocou que a gente não consegue se libertar disso, pessoal. E a própria Bíblia fala, né? Paulo fala, né? Não se amoldeie, né? Não ande de acordo com a frequência que o mundo aí está. Mas cadê que os evangélicos, vários aí, lê isso e atende? Tá tão já programado, tá, pessoal? Que não sai daquela programação, pessoal. Aí ele fala, onde o indivíduo se liberta de suas limitações e se aproxima da sua verdadeira natureza. Então, quando você entra nesse processo, você entrou num processo de renúncia, aonde você vai se transformando interior e vai se libertando de limitações que prendiam a sua... E aí você vai se aproximar da sua verdadeira natureza, que é a essência divina da alma, a essência espiritual. Você sabe, né? O que é isso? Tá aqui no meu canal. Tá aí para vocês estudarem, tá, pessoal? Aí ele fala, em resumo, né? Renunciar no contexto espiritual é um ato de profunda entrega e transformação. Então, é onde você se entrega totalmente a fazer a vontade de Deus, né? Que envolve abandonar desejo, apego, para buscar um caminho maior, de maior significado e conexão com o divino. Então, pelo amor a Deus, tá? A gente é atraído pelo amor de Cristo e a gente vai se encontrar com Deus, então a gente vai renunciando a essas coisas pelo amor de Cristo, que nos constrange. É o que o apóstolo Paulo falou, o amor de Cristo nos constrange a desapegar dessas coisas. Aquele que tem o Espírito de Cristo. Porque se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ainda não foi chamado, não é de Cristo ainda. Você está aí nas frequências do maligno, aí, tá? Fazendo o desejo do ego. Entende, pessoal? Então, o que mais que ele fala? Renúncia não é o desejo de abandonar nossa família, amigo, casa e trabalho e nos tornar um mendigo. É uma mente que serve para acabar com o apego por prazer e mundano, que busca a libertação do renascimento contaminado. Então, para que a gente, né, pessoal, não é a gente abandonar a família. Agora, uma coisa é, se a sua família está atrapalhando a sua evolução espiritual, amigos, né? O trabalho seu atrapalha a sua conexão, a sua evolução, aí você vai ter que abandonar isso aí, porque está atrapalhando a sua evolução espiritual. E o que é mais importante para a gente é essa evolução espiritual. Não é essas coisas, porque essas coisas são passageiras. Entende, pessoal? A gente não é abandonar, a gente continua o nosso processo de evolução e despertar. Agora, se há algo na família, no trabalho, amigos estão levando você para desviar, tá, pessoal? Então,
aí vai ter que abandonar os prazeres mundanos, buscar libertação, renascimento contaminado, né? Não buscar um renascimento que você não se contamine. Aí ele fala: precisamos aprender como acabar com o nosso apego por meio de prática de renúncia, ou ele se torna um sério obstáculo às práticas espirituais puras. Então, é isso que acontece, tá? As práticas espirituais puras, tá, pessoal? Estão se tornando um obstáculo de a gente praticar isso por causa do apego às coisas. Por isso que a gente tem que praticar essa renúncia. É todo dia, tá, pessoal? Ah, eu renunciei, pronto, irmãos. Não existe isso. É todo dia. Todo dia que a gente acorda aqui, a gente vai ter que renunciar a alguma coisa. Você pensa que o caminho espiritual é fácil? É por isso que é o caminho estreito, né? O que Cristo fala lá do caminho estreito, tá? Mas a gente que foi chamado, pessoal, não tem outro caminho para trilhar. Me diga aí qual é o caminho que eu tenho que ter. É o caminho do ZT, que diz que vai ajudar a gente a prosperar, a ser vencedor? É isso? É esse caminho? Tá, pessoal? Eu aqui não posso enganar vocês, tá? Agora a decisão é de vocês. Vocês vão ouvir. A decisão é de vocês, pessoal. Agora, não é de uma noite por dia que você vai renunciar a tudo também, tá? Vai trabalhando, pedindo ajuda a Deus, a espiritualidade, para você ir largando essas coisas. Porque ele fala, assim como o pássaro não pode voar se tiver pedra amarrada nas patas, também não podemos fazer progresso no caminho espiritual se tivermos firmemente agarrado pelas correntes do apego. Então, ele está dando um exemplo aqui de que, como o pássaro tem que voar, pessoal, mas se ele tiver uma pedra amarrada na pata dele, ele não vai conseguir voar. Voa. Então, é para nossa consciência crescer. Então, não vai. Então, a gente não vai ter progresso. Então, por isso que tem muita gente emperrada aí nesses grupos religiosos. Não tem progresso no caminho espiritual dele. Não aprende nada, não sabe, continua mesmo. E é isso que o inimigo quer deixar você ali, sem progresso, sem você evoluir espiritualmente. Se estiver firmemente amarrado pela corrente do apego. Então, se você não trabalha esse apego aí às coisas do ego, acabou, pessoal. Você está preso. Você entra em um grupo, fica preso lá, as doutrinas, as coisas lá do homem que o homem criou, fica lá preso lá. Você não consegue expandir e crescer espiritualmente. Está preso ali. Então, a maioria dos grupos religiosos é para prender você, para não deixar a sua consciência evoluir, ter o progresso na sua caminhada espiritual. Quantos aí, pessoal? Eu conheço. A maioria do que vieram para o meu canal estava assim, preso, amarrado, tá? E pior que tem alguns sofrendo. Pelo menos esses que vieram para o meu canal, eles já se libertaram disso. Agora, continua o seu processo de desapego, tá? Aí ele fala, o momento de praticar a renúncia é agora, antes da nossa morte. Então, antes que a gente vá, né, deixar esse corpo aqui, né, pessoal? A gente vai ficar praticar. É agora. Como é que eu começo, irmão Silvio? É agora. Comece agora seu processo. Até o fim, até a morte. Né? Precisamos reduzir nosso apego pelos prazeres mundanos, compreendendo que são enganosos e que não pode nos oferecer satisfação verdadeira. Então, todo esse prazer do ego, daqui do mundo, engano, é uma ilusão, não vai oferecer satisfação verdadeira. Então, alegria,
felicidade verdadeira. Você não vai encontrar aí. Mas olha aí como as pessoas buscam. Eu vou até tomar um chá aqui, para eu me iludir aqui, tá? Olha como as pessoas buscam aí essas coisas aí, pessoal. Achando que ela vai ter uma satisfação verdadeira. Vai trazer alegria, tá? Aqueles que, quando alcançam dinheiro, essas coisas aí, fama, quando chega lá, ele percebe, tá? Que não encontrou a satisfação verdadeira para a alma dele. Aí ele busca outras coisas, tá? E às vezes é coisa que não é materiais. Por isso que tem muita gente aqui, tá? No meu canal, até gente famosa, pessoas que têm dinheiro aqui no meu canal, assiste meu vídeo, tá? Eu não sei o que é que essa pessoa tem dinheiro, pessoal, ela tá vindo assistir meu vídeo de um rapaz simples da periferia aqui de Salvador. O que é que tá fazendo ela? O que é que te chamou a atenção no meu vídeo que essa pessoa tá vindo assistir? Enquanto os outros que é da comunidade aqui, de comunidade mais pobre, não quer assistir, tem pessoas que já têm, né? Aqui nessa sociedade, nesse mundo, tem dinheiro, né? Tem status, mas vem me assistir aqui. O que é que está fazendo essa pessoa buscar? O que é que está fazendo ela buscar o que aqui? Você entende, pessoal? É o que falta a ela. É o que falta a ela, porque ela viu que ela não buscou, ela buscou e não encontrou. E o dinheiro dela não pode trazer a verdadeira satisfação. Felicidade, né? Aí ele fala, na realidade, ele sofre, ele só nos faz sofrer. Então, na realidade, quanto a gente mais busca essas coisas, apego das coisas do mundo, só faz mais a gente sofrer. Mas as pessoas gostam de um sofrimento, gostam de um drama, né? Ai, eu tô sofrendo, irmão. As pessoas gostam, pessoal, tá? E o engano tá aí, tá, pessoal? Porque a maioria do que passam aí na televisão, você vê que os artistas, né? Teve artista que confessaram aí, pessoal, que eles estavam mal, né? Estava com depressão, estava com problemas, né? E eles eram obrigados a sorrir, dizer que estava feliz ali. Teve muitos que eu vi aqui nas redes sociais que confessaram isso, depois que abandonaram aí a fama. Essas pessoas confessaram. A gente era obrigado a sorrir. Mostrar uma felicidade que não tinha. É brincadeira, pessoal? É isso que a Matrix está preparando para colocar engano nas suas mentes, tá? Aí ele fala: esta vida humana, como todo o sofrimento e problema, é uma grande oportunidade para aperfeiçoar nossa renúncia e compaixão. Então, é uma oportunidade, tá? De você tá passando sofrimento aí, vai ser uma grande oportunidade para você praticar a renúncia e a compaixão. Não devemos desperdiçar esta preciosa oportunidade. Então, não deixe passar, tá? Às vezes você está caindo nessa situação para você entrar nesse caminho de renúncia, tá? Valorizar aquilo que é importante para a sua vida espiritual. Se você é espiritual, se você foi chamado, você é uma pessoa espiritual. Se você não é, você vai continuar pegado às coisas aí, tá? Aí ele fala, a realização de renúncia é um portal pelo qual ingressamos no caminho espiritual, a libertação, a iluminação. Sem renúncia, não conseguimos sequer ingressar no caminho. A felicidade suprema da iluminação, que dirá avançar nela. Então, se você não renunciar, pessoal, você não entra no caminho. Mas que caminho é esse, irmão Samuel? É o que você vai falar, né?
Bota aí no comentário. Que caminho é esse, irmão Samuel? É aquele caminho de Cristo. Se você não renunciar, né, você não ingressa no caminho. Você não entra nesse caminho de Cristo, o caminho do meu, caminho de renúncia, de ir largando e equilibrando as coisas. Para você chegar à felicidade suprema da iluminação. Então, para você chegar naquele topo, naquilo que Cristo chegou. Que dirás avançar nele? Se você não renunciar, você não entra no caminho. Que dirá você avançar no caminho? Então, a gente que atendeu o nosso chamado, a gente entrou no caminho. Agora, o que, que a gente tem que fazer? Avançar nele. Cada dia. Por isso que cada dia aqui a gente está trabalhando a nossa expansão da consciência. Não foi? Foi quando eu comecei o vídeo, vamos trabalhar a nossa expansão da consciência, não foi? Eu comecei o vídeo assim falando, por quê? Porque cada dia a gente está trabalhando, pessoal, melhorando aqui, tá? Com as dificuldades. Eu tenho, você tem, né? Todas as pessoas que espiritualmente atender o chamado sincero, ela tem dificuldade. É por isso que eu fico olhando aí, tá? Essa propaganda da espiritualidade que vai ser feliz, é que não sei o quê, tudo isso é para vender, tá? Vender curso aí, vender para vocês irem para o local, para a igreja, é tudo isso, tá, pessoal? Mas para que você está fazendo isso, pessoal? Para que você está mentindo para as pessoas? Eu aqui não estou agariando paterno, eu estou falando a verdade. Se você for chamado, é um espiritual, você vai atender. Mas o que é que essas pessoas querem? Eles não querem chamar aquelas pessoas que é espiritual. Eles querem chamar as pessoas para ludibriar, principalmente pessoas que estão dormindo, tá? Porque pessoas que estão dormindo, ele pode enganar, colocar coisa na mente, pronto, tá? É isso, pessoal. Aí o que mais? Ele fala, contemplando assim, do fundo do nosso coração, geramos a firme determinação de abandonar o apego pelo prazer mundano e conquistar a libertação permanente do renascimento contaminado. Então, a gente se libertar desse renascimento contaminado. Então, é o que muitos aí, um renascimento, mas está contaminado aí. A gente vai ter que se libertar disso aí, tá? Conquistar essa libertação. Se colocarmos essa determinação em prática, podemos controlar nosso apego, né, do ego, né, de modo a solucionar muitos dos nossos problemas diários. Então, aí a gente pode solucionar muitos dos nossos problemas que aparecem diariamente. É isso, pessoal. O que você quer que eu faça? O que não tem que fazer. Você aí vai procurar. Venha que você vai encontrar. O ET vai fazer você um vencedor. É esse o caminho? Foi isso que Cristo nos ensinou? Foi isso que os apóstolos? Por isso, pessoal, está lá escrito: o fundamento é Cristo. Ele é o fundamento de toda a espiritualidade. É Cristo, os profetas e os apóstolos são a base da nossa espiritualidade. Quem sai disso já está se perdendo, tá, pessoal? Às vezes estão saindo disso por causa de prazeres mundanos, do ego. Aí ele fala, quando falamos sobre renúncia, é importante entender que essa prática não se limita a abrir mão de bens materiais ou prazeres momentâneos. A renúncia pode se manifestar de várias formas, incluindo renunciar a relacionamento tóxico, hábitos prejudiciais e até mesmo ambições pessoais que não estão alinhadas com a vontade divina. Então, é aquilo, pessoal, que a gente renuncia, tá? Por quê? A gente sempre, aqui a gente tem
está buscando coisas materiais, porque a gente tem um corpo e prazeres também, a gente está buscando aqui. Mas não deixar isso ser a primazia da nossa vida. Então, a gente tem que renunciar àquele relacionamento tóxico. Então, pode ser família, ou então relacionamento de homem e de mulher. Hábitos prejudiciais, então, aquele hábitos que vai prejudiciar a nossa caminhada. E ambições pessoais, então, eu quero ambições que não estão alinhadas com a vontade divina. E tem muitos caindo nesse aqui hábito, tá? De ambições, de ter, eu quero ficar rico, tal, vou entrar. E estão caindo na espiritualidade, no engano aí, tá? Não está renunciando, então. Tá fora da espiritualidade. Entrou no sono, tá? Porque isso aí é um sono espiritual e vai sofrer, tá? Aí ele fala, na espiritualidade, as pessoas que creem em Deus é frequentemente encorajados a examinar sua vida, identificar a área onde precisa renunciar para se aproximar mais de Deus. Então, na espiritualidade, né, pessoal? A verdadeira espiritualidade, não essas daí que estão falando aí, não esse evangelho também que a maioria dos evangélicos estão falando, não é esse evangelho, não é essa experiência, é aquela pessoa que crê em Deus, né? Ela sempre tem que ser encorajado a renunciar, olhar aquilo, identificar na vida o que ela precisa renunciar para ela se aproximar de Deus. Senão você não se aproxima, tá? Essa introspecção é um passo crucial para a renovação espiritual. Foi o tema que a gente falou ontem. O que é a renovação espiritual? Foi o tema, foi o vídeo que vocês assistiram ontem, não foi? Então, é crucial para que você seja renovado espiritualmente e para experiência de um crescimento genuíno. Então, de um crescimento verdadeiro. Então, não que você cresça, aqui, ó, irmão Samuel, a minha igreja aqui, ó, o meu canal, ó, quantos membros aqui. Mas é um crescimento verdadeiro, genuíno, com verdade? Ou cresceu com mentira? Tem tantos aí, tá? Que cresceram aí. Tem muitos membros, mais do que eu aí, tá muitos aí. Mas que crescimento é esse? Foi na verdade? Foi genuíno, verdadeiro? Ou enganando pessoas? Entende agora, pessoal? Você entende agora? Eu preciso falar isso aqui, tá? Eu preciso falar isso aqui para vocês, porque eu sei que ninguém vai falar isso aqui, tá? Nenhum aí desses da internet, nem o ET vai falar isso para você, tá? Isso é um crescimento genuíno, tá? Será que você teve esse crescimento genuíno? Hã? Mas, pessoal, vamos parar aqui, tá? Já 53, não posso me alongar bastante aqui, porque para vocês assistirem, tá? Porque senão vocês não assistem, fica muito longo. É uma renúncia que vocês não vai querer, tá? Mas tá bom aqui, tá? Já deu para você entender a primeira parte. E aí eu vou continuar a segunda parte no próximo bloco, tá? Eu vou ali fazer uma merenda, tomar um suquinho ali, tá? E volto para a segunda parte, tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte.